Olá pessoal, meu nome é Alan Carvalho, faço parte do programa de pós-graduação em Aquicultura da Universidade Federal do Rio Grande e hoje eu vou apresentar para vocês o conteúdo referente à disciplina de seminários de Aquicultura 3 com o tema Microalgas, uma fonte nutricional e de compostos bioativos para a aquicultura. Bom, então durante a apresentação iremos abordar alguns tópicos referentes ao tema. Iniciando primeiro o que são as microalgas, quais os tipos de microalgas que são mais produzidas, a importância ambiental que esse organismo tem. Vamos mostrar também quais são os sistemas de cultivos mais utilizados e os tipos de cultivos para a produção. Vamos apresentar um pouco também sobre os protocolos de produção, vamos focar naqueles protocolos mais utilizados e vamos apresentar também alguns protocolos alternativos que já são estudados para a produção das microalgas. Vamos abordar um pouco sobre os valores nutricionais, e os benefícios desse conteúdo nutricional que as microalgas têm para a aquicultura. Vamos falar então um pouco sobre os compostos bioativos que são presentes no conteúdo das microalgas e os benefícios que esses compostos têm para a aplicação. Vamos falar um pouco sobre as formas de comercialização atual desses organismos e apresentar um pouco alguns estudos com aplicação voltados para a aquicultura nos mais diversos setores, desde a alimentação, como enriquecedor, também da produção de alguns tipos de compostos. Bom, então o que são microalgas? As microalgas, elas são seres, no caso, são organismos que podem ser autotróficos e fotossintetizantes, Eles diferem de outros organismos vegetais como as plantas, porque eles não formam tecidos nem órgãos, ou seja, elas não apresentam sua estrutura divididas em raízes, caudas e folhas. Elas podem ser unicelulares e pluricelulares também, e as microalgas elas necessitam de alguns fatores ambientais para estimular o seu crescimento, dentre eles uma grande quantidade de luz para eles absorverem essa luz e realizar a fotossíntese. As microalgas, então, elas produzem oxigênio e elas têm a capacidade de diminuir a quantidade de gás carbônico, o dióxido de carbono que tem dentro do corpo de água. Então, ele é um dos principais fatores que controlam a taxa de emissão de gases de CO2 para a atmosfera, controlando assim o efeito do gás de estufa. As microalgas, então, elas habitam os mais diversos ambientes aquáticos. Então, a gente pode encontrar microalgas em água doce, em água salgada e até mesmo em água salobra, água de poço. Só que vale lembrar que em cada ambiente existem microalgas específicas. E essas microalgas, elas são fundamentais, para a sua utilização dentro da aquicultura, dependendo do organismo que está sendo cultivado. Mas a grande importância das microalgas para a citoaquícola é em relação à sua composição química. Vale lembrar que as microalgas elas são fontes de proteínas e lipídios, certo? Então, esse alimento é um alimento rico nutricionalmente para as primeiras fases de vida, um exemplo, os peixes. Mas um outro fator também que as microalgas elas apresentam vários compostos bioativos, entre eles alguns pigmentos como beta-caroteno, astaxantina, ficobilina e os ácidos graxos, que são essenciais para o desenvolvimento dos organismos aquáticos. As microalgas são utilizadas então para a primeira alimentação de peixes marinhos, são utilizadas para a alimentação de rotíferos, alimentação de camarões. Então as microalgas apresentam uma grande importância nas primeiras alimentações de vida dos animais que são produzidos na aquicultura. Então, do ponto de vista ambiental, as microalgas elas possuem uma grande importância. Primeiro porque as microalgas elas são os produtores primários, pois elas formam a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, como a gente pode observar na figura ao lado. Uma vez que elas servem de alimento aos organismos maiores, os consumidores. Então a gente pode observar que as microalgas estão na base, elas servem de alimento para um animal superior, um exemplo, uma artêmia. Essa artêmia vai servir de alimento para um peixe menor, esse peixe menor vai servir de alimentação para um peixe maior. Então ela tem todo um ciclo,
e isso graças à alimentação básica, que são as microalgas, né? Então, as microalgas também, elas, como eu havia dito anteriormente, elas são fotossintetizantes, né? Elas produzem o oxigênio. E estima-se que elas produzem em torno de 50 a 85% do oxigênio presente em toda a atmosfera terrestre, né? Então, esse oxigênio ele é gerado pela fotossíntese das microalgas. Além disso, também, durante a fotossíntese, as microalgas elas consomem o gás carbônico, né? Que é o responsável pelo efeito estufa que gera o aquecimento do planeta. Então, a gente pode ver que existe toda uma importância ambiental das microalgas de um modo geral. Outro ponto positivo para as microalgas é que elas possuem também a capacidade de serem utilizadas, né, para contornar alguns impactos causados pelo homem, né? A gente pode observar então que as microalgas elas possuem diversos tipos de aplicação, né, tanto em processos como em produtos. Então, entre os processos a gente pode utilizar as microalgas para servir como uma forma de biorremediação, certo? Dentro das indústrias para absorver esses gases poluentes. Além disso, também existem vários estudos que já avaliaram o potencial de tratamento das microalgas em águas residuais de fluentes domésticos e industriais. Então, é possível utilizar as microalgas para controlar esse tipo de impacto também. E muitos dos resíduos da produção de microalgas, né, vai gerar uma biomassa de resíduo, e essa biomassa ela pode ser utilizada também pela indústria de fertilizantes e adubos, porque ela é um produto rico nutricionalmente, então vai servir como uma forma de melhorar a produção agrícola também. E do ponto de vista da aquicultura, as microalgas elas são bem promissoras para o tratamento das águas residuais das produções aquícolas. Já nas últimas décadas, vários estudos vêm avaliando a utilização dos resíduos da aquicultura, né, das águas residuais, para a produção de biomassa de microalgas, assim também como a geração de metabólicos, né, de interesse. Vale lembrar que as microalgas elas possuem um grande valor comercial em relação à composição nutricional. E quando a gente pensa em relação a esses produtos metabólicos que podem ser gerados a partir, torna-se um gargalo para melhorar, né, a eficiência e ele tem uma questão mais sustentável, tá, do ponto de vista da agricultura. Então, é bem interessante o desenvolvimento de estudos avaliando o potencial dos resíduos. Um exemplo, como eu trago para vocês, que é o que estão na figura, onde os autores Douro e colaboradores 2020 eles fizeram um levantamento e avaliaram diversos estudos utilizando águas residuais das produções de camarões e de peixes. Os autores eles observaram que muitas espécies de microalgas elas são capazes de crescer com os efluentes, né, dos resíduos da aquicultura, né? E essa produção ela gera metabólitos valiosos para a indústria. Além disso, também eles reduzem a grande apelo, então eles reduzem a carga de nutrientes que pode ser descartado no corpo hídrico receptor e também de outros materiais decorrentes da produção. Então é muito interessante essa aplicação das microalgas também no tratamento de águas residuais da aquicultura. E isso só torna mais ainda a valorização, né? Você tendo uma água proveniente de uma criação, que você pode fazer um tratamento dessa água com microalgas, que essa microalga ela vai ser produzida para a geração de biomassa, então já vai ser uma biomassa que tem um potencial de comercialização, devido principalmente ao seu valor nutricional. Bom, mesmo diante da grande importância que as microalgas têm para o meio ambiente, para a geração de alimento e controle da emissão de gases de CO2, a gente observa nos dados de produção mundiais que as microalgas ainda não possuem dados precisos. Como a gente pode observar aqui no status da Pesca e Agricultura Mundial, da FAO, de 2020,
quando eles mostram a produção de algas aquáticas, eles focam principalmente na produção de macroalgas, como está apresentado na tabela abaixo. Então a gente pode observar que dentre todas essas algas, apenas a espirulina ela é apresentada com dados de produção, estimando uma produção de 2018 de 69,6 toneladas. Então, o mesmo órgão da FAO, ela fala que existem poucas informações sobre dados de produção da FAO, mas o mesmo dado, ele fala que a produção mundial em 2018 de microalgas chegou na casa de 87 mil toneladas. No entanto, grande parte dessa produção está voltada apenas para a China. Então, ela produziu 86 mil toneladas. E dentre essas toneladas, as principais espécies produzidas pela China foram a espirulina, a clorela, a Haematococcus fluvialis e a Nonchloropsis. A gente pode observar que ainda faltam informações sobre a produção de microalgas a nível mundial e precisa ter uma maior produção, porque a mesma FAO em estados anteriores eles afirmam que dentre os organismos principais para alimentação animal, a microalga ela apresenta mais de 80% do conteúdo de alimento que é fornecido para larvas de peixes e camarões nas primeiras fases. Então, quando se fala em cultivo, a primeira coisa que tem a pensar é qual espécie que a gente vai utilizar, qual a sua necessidade. Ela é uma espécie marinha, ela é uma espécie potencial de cultivo em água doce, pode ser produzida em outro tipo de água, então existem diversas possibilidades, né, de produção. Então a gente pode produzir espécies de microalgas em água doce, produzir em água marinha e até em água subterrânea, em águas de poços, né? Mas a gente vale lembrar que para produzir a gente precisa saber das características, né, as características químicas que esses corpos hídricos possuem, né? Então, essas águas, um exemplo das águas marinha e água subterrânea, elas se destacam porque elas possuem características fisicoquímicas favoráveis para o metabolismo de microalgas. Né? Quando a gente fala nisso, a gente tem noção que na água do mar ela é composta de cloreto de sódio e outros elementos como carbono, magnésio, cálcio, ferro e nitrogênio. Né? Já a água salobra apresenta diversos tipos de minerais inorgânicos, né? e outros nutrientes, como nitrogênio, fósforo e elementos traços. Então, vale ter bastantes estudos para avaliar. É necessário ter bastantes estudos em relação ao tipo de água e a sua composição antes de iniciar uma produção de uma espécie de microalga. Bom, então como eu falei anteriormente, é necessário realizar estudos, né, com o potencial das microalgas na produção de diversos tipos de corpos hídricos. Um trabalho que eu trago para vocês é o trabalho que foi desenvolvido por Bezerra e colaboradores nesse ano de 2021, onde eles avaliaram o cultivo de microalgas, a espirulina e a clorela fusca, né, utilizando substituindo a água doce como um meio de produção, substituindo pela água marinha e a água subterrânea salobra, né, para verificar se há produção de biomassa utilizando esse microalga com esse tipo de água, né. Então, o que os autores identificaram? Eles avaliaram, eles tomaram todo um cuidado para verificar, porque eles sabem que a água doce é um recurso infinito, né? E que o setor aquícola necessita de uma grande demanda de água doce para a produção de espécies de microalgas. Um outro ponto também é a questão de demanda nutricional que elas precisam. Então, os autores eles avaliaram esses dois tipos de água e para diminuir a demanda por nutrientes na produção dessas duas espécies. E eles observaram, nesse estudo, que tanto a água marinha como a água salobra, eles apresentaram potencial para serem produzidos, para serem utilizados, né? Porque com a utilização desse tipo de água, eles puderam realizar uma diminuição na demanda nutricional, né, dos cultivos da espirulina e da clorela. E isso contribui para a preservação da água doce, né, e também com essa possibilidade há a possibilidade de uma redução dos custos do processo, né, sabendo que
os nutrientes para a produção eles requerem custos, né? Então isso é uma vantagem adicional na produção da microalga para geração de biomassa para utilização na alimentação. De um modo geral, existe um protocolo que deve ser seguido para a produção das microalgas. A primeira coisa que tem que fazer é você ter a sua microalga isolada. Então você tem que ter uma cepa daquela microalga que você quer produzir para a geração de produto. Certo? Então, normalmente é utilizado dessa cepa, né? É retirada uma parte e colocada num outro recipiente, onde nesse recipiente é preparado um meio com todos os nutrientes que aquela espécie precisa para o seu desenvolvimento. A partir disso é feita uma repicagem e aumentado o tamanho do corpo onde é depositado a microalga. É feito um escalonamento até chegar num recipiente maior, onde você vai ter uma produção de biomassa bem maior, para poder utilizar na produção da microalga. Um exemplo, como mostra a figura ao lado, então tem todo o estabelecimento da edificação da cepa, né, e o início da sua produção, até chegar num cilindro como está mostrando na figura ao lado, que lá você vai ter uma biomassa maior. É feito todo um cuidado para fazer um monitoramento da contagem de células que tem dentro desse negócio para poder fazer a retirada para seguida alimentar, um exemplo, os peixes marinhos. Então precisa saber a densidade que está dentro de microalgas que está dentro desse recipiente para saber quanto é retirado para ser quanto é ofertado. Então é todo um cuidado que deve ser feito dentro de um setor de produção de microalga. Então, tendo em mãos um protocolo de produção de microalgas, você pode realizar diversos tipos de sistema de produção, né? Eu trago alguns sistemas aqui que a gente encontra dentro da Estação Marinha de Aquicultura, né? Um exemplo, então, do lado da foto, do lado direito, a gente pode observar que dentro do setor de produção de peixes marinhos, existe o setor exclusivamente para produção de microalgas. Então, aquela cepa de microalga, né, que você tem isolada, você faz uma repicagem inicial num volume menor e a partir do momento que as células vão aumentando, você aumenta o volume dessa concentração até chegar nesses sistemas abertos que a gente observa que é o dos cilindros. No mesmo caso, esses sistemas abertos são utilizados pelo laboratório de microalgas da FURG, da EMA, né, onde já existe uma vasta produção tanto para escala experimental como já comercial dentro do setor, né? E já são aplicados a criação de várias espécies de microalgas. Então, basicamente, você sabendo qual a necessidade que a espécie de microalga tem, você consegue otimizar a sua produção, né? E gerando uma maior concentração de biomassa. Então, dentro do sistema de produção de microalgas, é fundamental o preparo do meio de cultivo onde essa microalga vai ser produzida para otimizar o seu crescimento. Então, o meio de cultura ele é um ambiente específico e finito que contém os nutrientes e os elementos necessários para o desenvolvimento das microalgas, né? Sendo que o seu desenvolvimento ele vai depender também da densidade luminosa. Certo? Então, existem já alguns protocolos de meios e a quantidade de quais elementos são necessários ter dentro desse meio para a produção de microalga. Então a gente pode observar pelas figuras assim abaixo que esses meios eles requerem um custo de produção e muitas vezes isso pode inviabilizar uma produção de menor escala. Então é necessário conhecer quais são os elementos que são essenciais para a produção da microalga e isso ligado ao custo-benefício da produção dessa microalga. Nesse sentido, então, um trabalho publicado nesse ano por Couto e colaboradores, eles avaliaram a otimização da produção da Contiguiba Beisform em diferentes meios para verificar a relação produção de biomassa e custo-benefício
para produzir essa microalga. Inicialmente, os autores avaliaram qual a fonte de nitrogênio é essencial para a produção dessa microalga, como a amônia e a ureia. A partir disso, eles prepararam um meio e contendo ureia, que foi a fonte de nitrogênio essencial, superfosfato, silicato e biotina, em comparação com outros meios convencionais. Então, os autores eles observaram que esse meio, que eles denominaram de meio YCB, que foi o meio otimizado para custo-benefício, ele apresentou uma redução de 79,4% no custo dos meios, né, em comparação com os outros meios estudados. E os autores verificaram que a biomassa produzida nesse meio teve um maior percentual de proteínas e lipídios. Então é possível também aplicar cultivos mais alternativos para a produção das microalgas, minimizando assim os custos com a produção. Bom, então, em relação aos sistemas de cultivos para microalgas, existem dois tipos de sistemas: os sistemas abertos, como os tanques, e os sistemas fechados, como os bioreatores e os fermentadores. Então a gente pode observar aqui na figura que esse sistema aberto, por exemplo, o Raceway, o que vai diferenciar os dois, então, é a interface da cultura com a atmosfera. Então, a gente observa aqui no sistema aberto, o Raceway. Então, a superfície da cultura ela está em contato com a atmosfera o tempo inteiro. Já um exemplo do sistema fechado, aqui um exemplo de fotobioreator, a gente pode observar então aqui que apenas na sua parte superior existe a coluna d'água que fica em contato com a cultura. Então, esse é um exemplo de sistema fechado. Aqui é um sistema mais controlado, onde você controla a entrada de CO2 e de nutrientes, mas também tem que verificar a saída de oxigênio. Então, dependente de qual sistema que você quer utilizar, seja mais adequado para a sua produção na microalga. Então, como no sistema de cultivo aqui, alguns exemplos de sistemas abertos, a gente pode observar que existem alguns tipos de sistema, como tanques circulares, os tanques raceways, que aí a gente possui na estação de aquicultura, assim como também os tanques cilíndricos, que o laboratório de cultivo de microalgas da IMA atua. Então a gente pode ver que há uma diversidade de sistemas abertos. Ou então, exemplo de sistemas de cultivos fechados para microalgas, nós temos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é a bolsa de ar, que é um sistema fechado utilizado pelo laboratório de cultivo de moluscos da Universidade de Santa Catarina. E em seguida, fotos de bioreatores. Então a gente pode observar novamente que nos fotos de bioreatores a microalga fica em contato com a coluna de ar apenas na parte superior, o que caracteriza esse sistema como fechado. Bom, a literatura fala que da diferenciação entre esses tipos de sistemas. Normalmente os autores da literatura falam que nos sistemas abertos ele acompanha principalmente 99% dos cultivos comerciais, né? E em sistemas de cultivo aberto ele é realizado principalmente para a alimentação de peixes, camarões e moluscos, e alguns produtos também de elevado valor comercial também são realizados como alguns compostos, e também para a produção de biomassa e para a produção de biodiesel. Já os sistemas de cultivo fechado, a literatura fala que eles são datados exclusivamente para a produção de produtos de elevado valor comercial e também como cultivo intermediário, né, para inocular outros tipos de tanques, como exemplo, para a obtenção dos compostos bioativos. Né. A literatura também fala de um outro tipo de sistemas, como os fermentadores, que eles são um sistema de produto de elevado valor comercial. Então, os sistemas de cultivo estão relacionados ao tipo de cultivo que você quer desenvolver, o que você quer chegar. Né? Quando a gente trabalha com um sistema aberto, a gente pode observar que é um cultivo mais intensivo, como mostra a primeira figura aqui. Então, a gente tem uma densidade de células de microalgas relativamente
baixa. Comparação com um sistema de cultivo super intensivo, onde tem uma maior densidade de célula, como a gente pode observar na figura abaixo. Então ele está relacionado com um sistema fechado. Isso vai ter mais relação com os benefícios associados a uma elevada densidade de produção, né? Quando a gente trabalha com um sistema de cultivo super intensivo, com alta densidade de célula, não há um espaço para contaminação, né? Está sendo desenvolvidas as células de microalgas, então isso vai inibir o crescimento de outras microalgas, de outras bactérias ou outros micro-organismos. Então vai ter uma maior densidade de microalga. Então, em relação ao cultivo, a gente também tem que ter em mente o modo nutricional dessas microalgas. Vale salientar que a maioria dos estudos que são realizados tem a ver com o metabolismo fototrófico ou autotrófico das microalgas, né? No caso desse tipo de modo nutricional, a fonte de energia, a fonte energética é a energia da luz, que ela é convertida em energia química, né? Através do processo da fotossíntese, e gerando a assimilação do CO2 e a fixação do carbono. Também existe isso em cultivo luminoso, mas também a possibilidade de fazer o cultivo no escuro, né, que é o sistema heterotrófico, onde o cultivo da microalga ela ocorre por meio de fermentadores, né? Nesse caso utilizado uma fonte de carbono orgânico, algumas vezes a glicose, acetato, entre outros fontes de carbono, para a geração de energia e fonte de carbono. Mas também há a possibilidade de um meio misto, né? Vale salientar que alguns micro-algas têm um metabolismo mixotrófico, né? Desde quando ocorre esse tipo de modo operante, primeiro ocorre a utilização da fonte de luz, em seguida uma fonte de carbono e por fim um carbono orgânico. Então esse é o meio mixotrófico. Então a gente acabou de ver que existem alguns tipos de meios, né, para a produção de microalgas, meio autotrófico, meio mixotrófico e meio heterotrófico. Como vimos, então, isso tem a ver com a presença de luz e outros fatores. Eu trouxe agora esse trabalho muito interessante de guia e colaboradores, onde eles avaliaram a produção da microalga chlorella sorociniana em meio heterotrófico, né? Para isso, eles utilizaram a água residual do sistema de aquicultura, certo? Então, eles tiveram nesse trabalho dois pontos importantes como foco. Primeiro, a produção de biomassa de microalga, assim também como a remediação dos nutrientes. Então, é um trabalho muito interessante, onde a gente pode observar que a produção de microalgas ela tem até um fator de biorremediação, né? Nesse estudo, então, os autores eles observaram que dentre os tratamentos, né, com água residual, o tratamento de água residual com 400 mg de nitrato de sódio, houve uma produção de biomassa da microalga de 498,14 mg, o que foi bastante interessante, que a gente pode observar ela aqui bem no meio, tá? Os autores falam também que esse mesmo tratamento apresentou um percentual de lipídios bastante elevado também, chegando na casa de 150, como a gente pode observar aqui. Então, a produção da microalga, né, também é bastante importante quando você pode utilizar um meio heterotrófico, como a gente observou que é um meio no escuro, então esse meio já não tem muita presença de microalga. Então, se você trabalha o resíduo que é produzido da sistema de aquicultura, por exemplo, é um cultivo heterotrófico, né? A água que sai dele você pode passar por um cultivo de microalgas, que essas microalgas então, elas vão tratar esse efluente, né? Então essa microalga vai aproveitar os nutrientes que estão presentes dentro dessa água para a geração de biomassa, melhorar todos os seus teores nutricionais, não só lipídios, mas também os autores falam dos valores de proteína. Então é bastante interessante a aplicação, né? Então é uma forma que devemos sempre ter também, tornar o sistema de aquicultura uma prática mais sustentável, né? Então um trabalho como esse a gente observa
é basicamente um grande avanço no setor. Então, em vista dos valores nutricionais das microalgas que a gente observou, elas são organismos com valores nutricionais riquíssimos para a aplicação da aquicultura, principalmente em relação ao conteúdo de proteína e lipídios. Vale lembrar que as microalgas, então, elas possuem os ácidos graxos poliinsaturados que são essenciais, né, para o desenvolvimento de muitos organismos aquáticos. Tá? Quando a gente trabalha com o valor nutricional da microalga, a gente deve focar principalmente sempre na sua composição proximal. Muitos estudos vêm sendo realizados avaliando o tempo de vida útil das microalgas que são produzidas, e a maioria dos estudos focam principalmente na viabilidade das células que as microalgas têm após a sua armazenação. Então, eles armazenam as microalgas e para verificar a sua qualidade, elas são ressuspendidas em água e ver a viabilidade das suas células. Mas do ponto nutricional, sempre é feito um acompanhamento dos valores de proteína e lipídios das microalgas e também da composição da composição dos ácidos graxos para verificar identificar quais são os ácidos graxos presentes em sua maioria e identificá-los, assim como também de aminoácidos. Então, as microalgas possuem um grande valor nutricional, por isso a sua grande aplicação no setor aquícola. Então, as microalgas, como eu havia falado, elas apresentam também compostos bioativos. Esses biocompostos eles são estimulados para serem produzidos. Normalmente, quando você quer trabalhar com microalga para esse tipo de aplicação, você realiza um cultivo em duas etapas. Na primeira etapa, você tem a produção da sua biomassa em um tanque. A partir dessa biomassa, você coloca ela em outro tanque, outro sistema, e a partir de um estímulo causando estresse, esse tipo de estresse, pode ser decorrente da insuficiência de nutrientes ou excesso de nutrientes como nitrogênio, fósforo. Também pode ser feito um estresse devido à intensidade luminosa ou até a alteração nos valores de pH. Então, a partir desse estresse que é causado nesses organismos, eles modificam de cor, porque vai causar uma mudança, como a gente pode observar na figura abaixo. Então, vai depender muito do tipo de composto que você quer. Mas quando você trabalha com esse tipo de aplicação, você tem em mente que você quer ter uma produção de compostos envolvendo uma maior valor de proteína ou uma maior geração de ácidos graxos, que eles podem ser aplicados como uso de terápicos ou no desenvolvimento de alimentos funcionais. Você pode também produzir um estresse para a geração de pigmentos, e esses pigmentos eles vão servir para aditivos alimentares ou até cosméticos também, ou a maior foco com carboidratos e vitaminas. Então vai depender muito do produto que você quer, mas nós podemos observar que existe uma gama de compostos bioativos que são associados às microalgas, e esses produtos obtidos podem ser aplicados em vários processos. Um exemplo é a aquicultura, né? A gente pode produzir microalgas com melhores valores de ácido graxo para servir como um alimento funcional para a alimentação de larvas de peixe ou até de camarão, até como também com maior teor proteico. Então, nós acabamos de ver que dependendo do que se quer trabalhar com as microalgas, nós podemos produzir alguns biocompostos através da manipulação, causando algum tipo de estresse dentro do sistema de cultivo, para produzir aquele composto, aquele material que você quer desejado, né? Hoje em dia existem muitos estudos avaliando o uso de microalgas para a produção de biodiesel, né? Então,
é muito importante e existe uma vasta aplicação biotecnológica dessas microalgas, né? Um estudo trazido por Douro colaboradores em 2020, eles fizeram um levantamento com várias pesquisas da literatura com diversos tipos de microalgas, né? Como a gente pode observar aqui, e eles trouxeram tudo enxugado para a gente observar que dependendo da microalga a gente pode trabalhar obtendo um tipo de produto, como por exemplo, podemos citar a produção de proteínas, de polissacarídeos, carotenoides, né, como a gente viu, alguns tipos de pigmentos, até otimizar a concentração de pufas, né, que são ácidos graxos de cadeia longa, outros carotenoides também. Então, existe uma gama espécies de microalgas, mas hoje em dia ainda existe a utilização das mesmas de algumas espécies específicas, né? Existem muitas microalgas com aplicação que a gente não conhece, né? Vale lembrar que então é necessário ainda realizar estudos com diversos tipos de outras microalgas para saber os benefícios, né, que essas microalgas podem trazer. A gente observou que é necessário ter uma cepa e dessa cepa fazer a replicagem para utilizar a microalga em algum tipo de processo. Então, a gente observa aqui então que existem uma vasta também aplicações, né? Mas basicamente a gente observa que as microalgas possuem essas biomoléculas, né? Esses compostos bioativos. Basicamente são utilizados principalmente pela indústria farmacêutica, pela indústria de cosméticos, né? Até na produção de biodiesel, como eu falei. Mas também existem muitos bioativos que são utilizados e podem ser utilizados no setor aquícola para melhorar alguma característica nutricional de uma dieta ou até melhorar a saúde de um organismo. Então, vale ressaltar que é importante estudos, né, da aplicação desses biocompostos de microalgas para o setor de produção aquícola. Hoje em dia, então, já existe um mercado para microalgas em diferentes formas de processo, como a gente pode observar nas figuras. Então, já existe mercado de microalgas secas, microalgas liofilizadas, microalgas em pastas, e todo esse potencial e essa possibilidade de comercialização vem crescendo o número de empresas que atuam, né, na comercialização dessas microalgas. Aqui um exemplo de duas empresas que atuam no país no fornecimento já das microalgas, a Alga Sul e a Alga Blue. Então a gente pode observar que já existe um mercado, essas empresas já disponibilizam o seu produto para o mercado, para servir de alimento para diversos tipos de organismos, desde empresas que trabalham com a produção de peixes marinhos. Então as microalgas já fazem parte da primeira alimentação desses organismos. Também existe para a parte de aquariofilia, servindo de alimentação para bancos de organismos que tem potencial nessa área. Então já existe um mercado forte no país para a produção de microalgas. Um trabalho então avaliando o benefício que as microalgas possuem para o sistema de aquicultura é um trabalho que foi avaliado por Reis e colaboradores em 2019, onde os autores avaliaram a contribuição da intensidade luminosa em relação à comunidade microbiana e o desempenho zootécnico do Lithopenes vanamei. Os autores eles avaliaram 3 tratamentos. Um tratamento controle seria 12 horas de luz, 12 horas escuro, um tratamento com 24 horas de presença de luz e um tratamento com 24 horas no escuro. Vale só lembrar que o experimento foi desenvolvido no sistema do Bioflox, que é um sistema onde a predominância de bactérias heterotróficas, né? Há uma associação, na verdade, ecológica dentro desse sistema, que as bactérias heterotróficas são substituídas por uma comunidade fotoautotrófica ou quimioautotrófica. Isso vai depender do manejo que é empregado, né? E quando tem um sistema com alta intensidade de luz, esse sistema ele pode mudar para um sistema heterotrófico, que é dominado por bactérias e protozoários,
para um sistema predominante fotoautótrofico, onde está a maior presença de microalgas. Então, nesse trabalho, eles avaliaram os 3 tratamentos. E os autores observaram que no tratamento com 24 horas de luz, então um tratamento com maior quantidade de microalgas, os valores de proteínas e lipídios foram maiores em relação aos demais tratamentos. Além disso, também o desempenho zootécnico dos animais forneceu uma fonte adicional de alimento dentro do sistema, por haver maior microalgas, refletido numa menor taxa de conversão alimentar e numa maior sobrevivência, garantindo assim um melhor desempenho de crescimento do camarão. A gente pode observar que as microalgas elas contribuem para a alimentação do camarão em sistema de biofocos. Bom, uma outra aplicação das microalgas seria para a nutrição de peixes, né? Eu trago então agora esse trabalho de Belage e colaboradores, onde eles avaliaram a digestibilidade aparente de uma dieta elaborada a partir da microalga Schizophytrium, e eles avaliaram a aplicação dessa microalga basicamente em substituição ao óleo de peixe, que a gente sabe que é um ingrediente dentro das dietas que depende muito da pesca, né? Então, feito, atualmente já fazem vários estudos para substituir tanto a farinha de peixe como o óleo de peixe na elaboração das dietas para organismos aquáticos. Então, os autores eles avaliaram o potencial dessa microalga, mas essa microalga eles utilizaram então por causa principalmente das suas características, né? Essa microalga ela apresenta ácidos graxos poliinsaturados como o DHA, além também de ácidos de cadeia longa como as pulfas. Então, os autores eles avaliaram a utilização e eles observaram que a dieta elaborada com essas microalgas elas apresentaram valores nutricionais muito bons em comparação ao controle, né? Não houve diferença significativa entre os tratamentos, mas o que eles falam principalmente é que a utilização de materiais de um ingrediente, né, vegetal para uma matéria-prima vegetal para utilização na alimentação. Então eles observaram que essa microalga ela apresenta um grande potencial, uma candidata de alta qualidade, né, para substituir o óleo de peixe e suplementar os ácidos graxos de cadeia longa, como as pulfas, para a alimentação de peixes, né. E de vale salientar que hoje em dia muitos estudos estão avaliando os microalgas para a utilização de substituição. Alguns estudos já avaliaram a substituição da biomassa de microalga para substituir como substituir a farinha de peixe na nutrição de tainha, na nutrição de camarões marinhos. Então, as microalgas elas são uma forte candidata também para a substituição, né, desses 2 ingredientes para a elaboração de rações. Um outro estudo bem interessante com a aplicação das microalgas foi o que foi desenvolvido por Yang e colaboradores, onde os autores inicialmente eles falam que dentro dos sistemas de aquicultura, os sistemas de recirculação eles se destacam pela economia na utilização de água e também na geração de energia, né? Eles falam assim, no entanto, que mesmo dentro desse sistema, os animais que são produzidos, eles acabam sofrendo algum tipo de dano devido ao acúmulo de alguns compostos dentro do sistema, dentro da água, né? No meio onde eles vivem. Uma forma então de contornar a situação e melhorar, evitar que os animais eles sofram algum dano, a aplicação a introdução de um filtro biológico dentro desse sistema, né? Então esse filtro biológico ele vai fazer o tratamento desse material contaminante que está dentro do sistema. Como uma forma, então, os autores falam que podem causar danos aos organismos, os autores falam sobre os compostos nitrogenados, né, amônio e nitrito. Então, os autores eles avaliaram um sistema de circulação onde essa água passava de dentro do tanque e acabava indo para um outro tanque onde tinha a presença das microalgas. Nesse tanque com microalgas, então, as microalgas elas conseguiam
converter a amônia, né, em nitrito. Por causa dentro desse tanque também, além das microalgas, tinha outras bactérias, então a associação de microalgas com bactérias, eles transformavam, ciclavam os compostos nitrogenados, né? Então os autores eles falam que com a aplicação de um sistema de reciclação acoplado com um tanque com as microalgas para o tratamento, né, eles observaram que houve uma melhor produção de pescado em comparação ao tratamento que não tinha esse tanque, né? Além disso também, eles mostram que a aplicação desse tanque, né, gerou uma produção de biofilme, e esse biofilme ele aumentou a eficiência transformando esses compostos nitrogenados. Eles falam também que no início do experimento, a maioria dos compostos nitrogenados eles foram assimilados pelas microalgas, né, e foram observado que houve, junto com as bactérias, né, a comunidade bacteriana, houve os processos de nitrificação e desnitrificação, né, o que melhorou ainda mais a eficiência do sistema. Então, os autores eles falam que a adição do consórcio de microalgas com bactérias em tanques de recirculação, eles aumentam a produção de pescados dentro do sistema. Além disso também, eles falam que esse mix ele reduz em maiores concentrações a presença o acúmulo de amônia ou nitrito dentro do sistema. Enfim, espero ter contribuído um pouco durante a apresentação em relação à importância que as microalgas têm, quais são os tipos de sistemas atualmente vem sendo desenvolvido para produção, quais são os seus benefícios, tanto em questões ambientais, como também em questões nutricionais, né? E também mostrar um pouco quais os benefícios desses produtos gerados a partir das microalgas, como os compostos bioativos, principalmente para a aquicultura. Mas muito obrigado.